Boa noite a todos que estão aqui e agora inaugurando a nossa câmera aérea. Boa noite aí, pessoal do YouTube. Pessoal do drone. Nosso drone aqui na câmera. Bom, o tema de hoje é o tema do Livro dos Espíritos. A parte 3 do Livro dos Espíritos, que é aquela parte que trata das leis morais, todas aquelas leis tão valiosas para a gente usar no nosso dia a dia. A lei que eu vou falar no dia de hoje é a penúltima lei moral dessa terceira parte do Livro dos Espíritos, e é a lei de liberdade. No Livro dos Espíritos, as questões são de 825 a 842. Bom, e nessa lei de liberdade, hoje eu vou abordar 4 temas que estão inclusos nessa lei de liberdade. Não são todos, né? Depois a gente vai continuar esse tema, a lei de liberdade, em palestras futuras. Então, esses 4 temas são a liberdade natural, a liberdade de pensar, liberdade de consciência e a escravidão. Falando sobre as leis morais, sempre quando eu estou me preparando para fazer uma palestra aqui, é muito interessante que eu aprendo muito, porque eu tento ver assistir palestras desse tema, procurar textos na internet, vídeos e assim por diante, né? E eu assisti uma em que o Haroldo Dutra Dias, que by the way, né? Esqueci a palavra em português, é um palestrante muito bom. Ele fala que as leis morais são divididas em 3 grupos. Tentei achar isso no Livro dos Espíritos e no Evangelho, não encontrei exatamente, mas eu achei muito interessante esse conceito que ele falou, né? Então, esses 3 grupos seriam... O primeiro desses 3 grupos seria essas leis que tratam da... Por quê? Bom, antes de eu falar desses 3 grupos, as leis morais vão tratar de relações, né? E é nas interações humanas que a gente consegue fazer a nossa evolução, galgar os degraus da nossa evolução. Então, dentro dessas relações, o Haroldo falou que no primeiro grupo estariam as leis que tratam da relação do homem com Deus. E eu fui olhar as leis lá e fui falando, qual seria, né? E, no meu entendimento, as leis que cairiam nesse primeiro grupo seriam, por exemplo, a lei divina ou natural, a lei de adoração. E no segundo grupo ele fala que são leis que tratam das relações do homem com ele mesmo, ou seja, com a sua consciência. E olhando lá, na minha interpretação novamente, eu falei, não, acho que a lei do trabalho, pelo texto, e lei de reprodução, caem nessa categoria. E por último, aquelas relações que tratam, as leis que tratam das relações do homem com seu semelhante, que é o homem, que são as nossas relações humanas no nosso dia a dia. E aí tem bastante lei, né? Algumas delas, lei de sociedade, que a gente já tratou aqui, lei de igualdade e a lei de liberdade que eu vou falar hoje. Bom, na lei de liberdade, o primeiro item, como eu tinha dito, é a liberdade natural, né? Então, na lei de liberdade natural, Kardec começa perguntando para os espíritos se existem situações no mundo em que o homem, ou posições, melhor dizendo, que o homem possa gozar de absoluta liberdade. Então, vou tentar fazer um pouco de interação com vocês aí, que eu gosto que o pessoal fica mais acordado. Quem acha que a gente tem inteira liberdade aqui? Absoluta. Liberdade? Liberdade? Daqui a pouco, eu achei... Só 50% mais ou menos está achando que a gente tem liberdade absoluta. Bom, vocês erraram. Eu também. Quando eu estava lendo isso, eu achei que a gente tinha liberdade absoluta, né? Porque a gente, vira e mexe, a gente fala do item que vem mais para frente aqui, que é o livre-arbítrio. E isso me levou a pensar que a gente, na nossa condição de ser humano, tem liberdade absoluta. Mas o que quer dizer liberdade absoluta? Quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser. Então, os espíritos responderam para ele, não, porque todos vós precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes.
E aí, é interessante porque sempre que eu vou aprendendo mais um pouquinho, né, toda vez que eu preparo uma palestra, né, e toda vez que eu sempre descubro numa palestra dessas, eu encaixo algum ensinamento que ou minha mãe, meu pai, meus sogros, a minha avó falava quando eu era mais jovem e, consequentemente, por ser mais jovem, eu era mais inteligente, porque a gente, quando chega numa certa idade, a gente acha que a gente é mais inteligente que os nossos pais, né? E aí, quando a gente vai continuando a ficar mais experiente, não mais velho, mas mais experiente, a gente descobre que o próximo passo nessa evolução é entender aquela mensagem que o teu pai, o teu avô te passou. E que mensagem que é essa? A tua liberdade termina quando começa o direito do outro. Então, dizem os espíritos, né? Se houver duas pessoas no mesmo lugar, automaticamente essas pessoas não podem gozar de absoluta liberdade. Vou dar um exemplo. Eu estou aqui falando com vocês agora. Se eu pudesse gozar da minha absoluta liberdade, eu poderia fazer o que eu quiser. Por exemplo, quero ficar pelado aqui, vou ficar pelado, começar a sair andando pelado na rua. Se eu fizer isso daí, o que acontece? Eu perco a minha liberdade, porque a polícia vai me prender. Porque existem leis das relações humanas que regulam o que é apropriado e o que não é apropriado. O que resulta na não absoluta liberdade. É claro que a gente, conforme a gente vai tendo responsabilidade, a gente consegue mais liberdade, em muitos aspectos, né? Então, a liberdade vem com a responsabilidade. Mas o Kardec pergunta, em que condições o homem poderia gozar de inteira liberdade, absoluta liberdade, como eu disse? Bom, os espíritos deram como um exemplo, um eremita no deserto, né? Tá sozinho lá, não tem mais ninguém, tá no meio do deserto, você tem liberdade, faz o que você quiser, você não afeta ninguém. Ou seja, a partir do momento que tem uma outra pessoa, você vai ter que controlar as suas ações para que você não possa ofender ou privar a pessoa do direito que ela tem e vice-versa, né? Só que então, qual seria a solução? Eu quero ser livre, eu quero ter absoluta liberdade. Então eu vou me mudar para o deserto. Ou vou ser um monge. Vou ser um monge porque eu vou ser livre. Um monge budista, eu vou me isolar da sociedade e vou ser um monge budista para ter liberdade. Mas o problema é que a gente já teve aqui a lição da lei de sociedade, né? Se a gente fizer isso, a gente não vai aprender nada. Por quê? A base da nossa evolução são as relações humanas. A gente vem para a Terra para aprender com o nosso semelhante. Então, a gente precisa dessa interação e a gente precisa aprender a respeitar o direito à lei. E, bom, aí Kardec continua perguntando, né? E aquelas pessoas que demonstram a opinião de respeitar o direito dos outros, mas efetivamente no seu dia a dia, como chefe de família, como chefe no trabalho, se porta como ele coloca um déspota, despotismo, né? Ou seja, autoritário, não respeita leis, ou abusa do direito das outras pessoas. Segundo dizem os espíritos que essa pessoa, apesar de entender o conceito da lei natural, ou liberdade natural, desculpa, ele ainda está muito influenciado pelo orgulho e pela vaidade e egoísmo. Ou seja, já deu o primeiro passo, que é entender o que ele deve fazer. O próximo passo é fazer. Bom, e aí dizem os espíritos, eles têm a compreensão da lei natural, mas estão contrabalanceados por essas falhas morais, né? Bom, isso quer dizer que a gente não pode errar? A gente nunca vai poder errar? Claro, a gente está aqui para errar. Todos nós erramos no nosso dia a dia e essa é a base o objetivo principal da nossa vinda para a Terra. Não necessariamente errar, mas estarmos expostos
a todas essas situações que nos dão a oportunidade de errar e acertar, aprender com os nossos erros, aprender com os acertos nossos, eventualmente aprender com os erros alheios também, que também pode, né? Você pode aprender com os erros dos outros. Mas, dizem os espíritos que existe uma certa culpabilidade relativa. O que isso quer dizer? Quanto mais você sabe, mais você é cobrado. Como existe na lei do direito penal dos homens na Terra, existem os atenuantes, existem os agravantes. Ou seja, se você conhece alguma coisa, aquilo que você conhece, se você não faz, é porque você ignorou voluntariamente. Você decidiu não seguir uma lei que você conhece. Então, dizem aqueles espíritos, quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos excusável, né, ou desculpável é o de não aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretende aparecer o que não é. Bom, então, a liberdade natural, né, o item da liberdade natural, né, que são as perguntas 825 até 828, é bem curtinho e é basicamente isso. O que é no meu resumo, né? Respeito ao próximo, né? A gente tem liberdade, mas na liberdade natural, no item da liberdade natural, no meu 2 cents respeito ao próximo. Você tem que respeitar o próximo, não deve violar o direito do próximo. Depois, a gente tem o item da liberdade de pensar. Dos itens 833 e 834, perguntas. Bom, Kardec pergunta, haverá no homem alguma coisa que escape todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Ou seja, existe alguma situação, Kardec estava insistindo nessa situação, ele queria entender se existia alguma situação em que o homem eventualmente tivesse o exercício da liberdade absoluta. Bom, segundo os espíritos, no pensamento, goza o homem da limitada liberdade, porque você não consegue limitar ou colocar rédeas, né, controle no que uma pessoa pensa. Não é verdade? Você pode tentar direcionar o pensamento daquela pessoa com informações que você passa para ela, seja isso bom ou ruim, né, nas diversas situações, mas você não tem como controlar 100% o que uma pessoa pensa, porque está dentro da cabeça dela, é um direito fundamental daquela pessoa. E aí o Kardec pergunta, o homem pode ser responsabilizado pelo seu pensamento? Ou seja, se eu pensar uma coisa ruim, será que posso sofrer alguma consequência sobre isso? Dizem os espíritos que perante Deus é. Ou seja, Deus, assim como os espíritos, tem acesso ao nosso pensamento. O nosso pensamento, em primeira instância, vai ser avaliado por nós mesmos, na nossa consciência, e a gente vai fazer uma análise do que é certo ou o que é errado, de acordo com aquilo que a gente tem no nosso banco de dados, né? Que é o nosso conhecimento. Em seguida, em segunda instância, existem não seres humanos, talvez algumas pessoas que têm alguma mediunidade bastante avançada, não sou especialista nisso, mas principalmente os espíritos, que podem, os espíritos se comunicam através do pensamento e utilizando o fluido cósmico universal. Então, em segunda análise, os nossos pensamentos também vão passar pelo crivo das leis de Deus, leis naturais de Deus. Isso quer dizer que Deus é um juiz? Não, não é Deus que está fazendo, ele não está lá avaliando cada pensamento nosso. Mas, como a gente diz no Espiritismo, cada ação tem uma reação. E essa reação é regulada pelas leis naturais. E a Beth, mesmo numa palestra que ela falou aqui, ela comentou, não são só as nossas ações que são levadas em consideração
para o nosso desenvolvimento e nossa evolução. As nossas intenções contam muito para essa contabilidade, né, divina. Então tá, até aqui a gente, pelo menos, liberdade de pensar. A gente sabe que, de acordo com as leis de Deus, nós temos todo o direito de pensar aquilo que a gente quiser, porque está dentro da nossa cabeça. Mas fazendo uma reflexão aqui entre nós. Uma coisa é a gente ter o direito de pensar por conta própria e tirar as nossas próprias conclusões a respeito das coisas. A outra coisa é a gente efetivamente utilizar esse direito e aplicar. Ou seja, a gente realmente pensar e avaliar segundo os nossos valores, nossas ideias, tudo que a gente recebe. E aqui, isso não está no Livro dos Espíritos, mas me fez pensar e eu decidi falar aqui. Porque, assim, hoje em dia a gente está conectado. É YouTube, é Facebook, é Twitter, é o WhatsApp, e a gente a cada minuto recebe informação. Informação não necessariamente é conhecimento. Conhecimento é quando você entende aquela informação. Quando você processa aquela informação de acordo com as suas ideias. E quantos de nós já não receberam uma informação, muitas vezes fake news? Estou falando por mim, hein? Já fiz isso muitas vezes. E a gente vai lá e compartilha. Fala, olha, pessoal, quando vai ver, fala, putz, mas isso não é verdade. Isso daí era fake news. Acabamos compartilhando um negócio que a gente nem sabia se era verdade, né? E a gente não passou... A gente acabou, e isso é uma coisa que está acontecendo muito no dia de hoje, né? Não só nos Estados Unidos, principalmente no Brasil, essa polarização de ideias, né? Ou você pertence ao grupo A, ou você pertence ao grupo B. Se você pertence ao grupo A, você não pode concordar em nada com as ideias do grupo B, e vice-versa. Então, você se encaixa naquela caixinha. Você virou uma commodity, né? Então, você não tem mais liberdade de pensar. Ou seja, a liberdade você tem, mas você não exerce a liberdade que você tem de pensar. Porque você começa a assumir como verdade e como verdadeiro, como fazendo sentido, como correto, tudo que você recebe daquele seu grupinho de afinidade. O Sócrates tinha um procedimento muito bom, que estamos falando dele até hoje. Então, o Sócrates é de antes de Cristo, 2.500 anos atrás. E são os 3 crivos, né? O crivo da verdade, o crivo da bondade e o crivo da utilidade. Então, quantos de nós, antes da gente passar uma informação, contar alguma história, compartilhar alguma coisa no Facebook, a gente verifica se aquilo é realmente verdade, se aquilo vai fazer algum bem para alguém e se aquilo tem alguma utilidade. Estou falando por culpa própria, hein? Estou me colocando no bolo. A gente tem que se policiar, né? Então, esse é o resuminho da liberdade de pensar no item da lei de liberdade. Em poucas palavras, temos o direito de pensar aquilo que a gente quiser, mas a gente tem que usar de forma boa. E a gente nem sempre faz. Depois a gente vai falando depois o próximo item que eu quero comentar é da liberdade de consciência. Itens, perguntas 835 a 842. A consciência, dizem os espíritos, a consciência é um pensamento íntimo. É aquelas pacote de informações, o seu juízo interno, né? Que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. E Kardec pergunta, um homem tem o direito de obstruir
ou por embaraços, como ele fala nas palavras dele, a liberdade de consciência de outra pessoa, e os espíritos respondem para ele, não tem, o homem não tem esse direito, primeiro porque ele não tem acesso à consciência da pessoa, do seu semelhante. Ele pode ter uma ideia daquela consciência com base nas atitudes daquela pessoa, mas não sabe exatamente o que está dentro da cabeça de cada pessoa. Só Deus e os espíritos têm esse acesso a essa consciência. E como eu tinha dito anteriormente, né, essa consciência interna de cada um, primeiro vai ser avaliada pela própria pessoa, né, essa é a sua própria consciência, regulando os seus atos, seus pensamentos, as suas atitudes. E, em segunda instância, espíritos e Deus na forma do quê? Na forma das leis, como eu disse, as leis naturais. Como o homem criou no direito penal, no direito civil, as leis que regulam as relações do homem com o outro homem, Deus é o criador das leis naturais que regulam as relações dos homens com Deus. Então, a consciência vai passar por essas leis naturais. Bom, e aí perguntam os espíritos, né? Pergunta Kardec. Tá, e o que resultaria se um homem tentasse colocar obstrução ou controlar o que está dentro da cabeça de uma outra pessoa? E os espíritos respondem, bom, tentar fazer isso vai fazer com que as pessoas ajam em desacordo com aquilo que elas realmente pensam. Porque você pode forçar uma pessoa a ter convicção sobre alguma coisa, mas, em última análise, o que está na cabeça dela ninguém pode controlar. Você está transformando aquela pessoa numa pessoa hipócrita. E quando eu li isso daqui, o primeiro exemplo que veio na minha cabeça foi do período nazista. Será que todas as pessoas que estavam na Alemanha, eram alemães, sangue puro, eram nazistas e tinham intenção de fazer tudo que foi feito contra os judeus? Tenho certeza que não. Mas por que aquelas pessoas não demonstravam a sua ideia contrária? Porque isso trazia risco à própria vida dessas pessoas. Então, elas estavam sendo hipócritas ao demonstrar uma coisa, muitas delas, é claro que existiam pessoas que estavam em alinhamento com as ideias nazistas, mas essas pessoas, muitas pessoas eram contrárias à ideia nazista, mas por segurança optavam por ser hipócrita, basicamente. Bom, aí Kardec pergunta, né? Como a gente sabe que existem várias crenças e o Espiritismo não está aqui para falar que é o único portador da verdade. Mas Kardec pergunta, será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Bom, dizem os espíritos que toda crença é respeitável quando conduz à prática do bem. É simples, a regra é simples. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Essa regrinha está simples. É claro que em alguns momentos pode ter uma zona cinza aí da diferença entre o bem e o mal em alguns aspectos, mas basicamente é uma coisa fácil de entender, né? Bom, e Kardec continua perguntando, seria repreensível uma pessoa que, por exemplo, ache um absurdo o que uma outra pessoa tem como crença, que obviamente não é uma crença que está alinhada com a sua própria opinião. Ou seja, uma pessoa católica sendo se escandalizando com uma crença espírita, por exemplo, ou um espírita se escandalizando com um evangélico, e assim por diante. Dizem os espíritos que isso é faltar com a caridade, porque todos nós temos direito de ter a crença que quisermos, né? E isso atentar contra a liberdade do pensamento da pessoa.
E aí o Kardec continua. Você vê que Kardec sempre vai dando aqueles passos de bebê, né? Ele vai perguntando um item de cada vez, coloca aquela pedrinha, já entendi essa parte, coloca mais um item. Então ele vai. E se uma pessoa atentar contra a liberdade de consciências, colocando obstruções a crenças que são capazes de causar perturbações à sociedade. E os espíritos são muito claros. Você pode tentar reprimir os atos daquela pessoa, mas a crença está aqui, né? A crença você não consegue reprimir, e nem deve. E aí continua o Kardec, né? Como ele vai dando o próximo passo. Para respeitar a liberdade de consciência, se deve deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou poder-se sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade. Verdade é essa relativa, a nossa verdade, né? Ou seja, a gente pode tentar trazer uma pessoa que a gente acredita que está fora do caminho da verdade para o caminho da nossa verdade. E dizem os espíritos que certamente podeis e até deveis. Porém, né, ensinai a exemplo de Jesus. Jesus não forçou ninguém a acreditar em nada. Ele sempre serviu com brandura ao invés de persuasão e força. Então, principalmente religião, crença, é uma coisa muito íntima, né? Eu acho que muitas vezes política, futebol, religião, é difícil de discutir, como a gente fala no Brasil. É claro que se uma pessoa tem interesse, se você percebe que existe abertura para você conversar com aquela pessoa sobre a sua religião, você quer fazer o bem para aquela pessoa, porque é uma coisa que você acredita. Mas, ao mesmo tempo, se você não vê essa abertura, eu acho que não é uma boa ideia. É claro que, a todo momento, você já automaticamente está fazendo isso através dos seus próprios atos. Todos nós observamos as outras pessoas e percebemos a atitude de cada uma das pessoas. Então, as pessoas não podem pensar, né? Olha, aquela pessoa ali é espírita, sempre está fazendo bem, né? Então, isso pode influenciar outras pessoas, mesmo que de uma forma não intrusiva, tentando convencer essa pessoa de ser espírita. Bom, mas vamos lá. Dizem os espíritos que a convicção não se impõe. E é verdade. Bom, e pergunta Kardec. Quais indícios se pode reconhecer aquelas doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Ou seja, como a gente reconhece a doutrina que realmente vem trazer a verdade? Dizem os espíritos, novamente, sempre a resposta é simples, fácil de entender. Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isso é, pela prática da lei do amor e na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Simples. De novo, né, essa daqui não é o ditado da avó, mas é Lucas, né, 6:44. Porque cada árvore se conhece pelo próprio fruto, né? Então, é através do resultado que a gente descobre quais são as doutrinas que trazem a verdade. Bom, eu acho que já estamos chegando aqui no ponto. Bom, resumindo da parte da liberdade de consciência, a gente tem o direito de ter a nossa própria fé, nossa própria religião, nossa própria crença. A gente tem que respeitar a crença alheia. Basicamente isso. E pode também querer compartilhar essa crença alheia sem ofender ou obstruir o direito daquela pessoa de não querer, né? Então, esses 3 itens aqui tem tudo a ver com a liberdade, acho que, né? Então, por isso que está no item da lei de liberdade. Bom, agora passando por o item da escravidão, que aí no final a gente consegue ver um videozinho rápido.
e tentar discutir um pouquinho. Bom, a escravidão, esse é um item que, né, na história, principalmente naquela época de Kardec, a escravidão ainda era muito recente, muito viva ainda no conhecimento de todos, né? A sociedade daquela época, nos anos 1860 a 1870, ainda tinha muitos resquícios daquela mentalidade da escravidão, muito embora, mesmo no Brasil já tivesse terminado a escravidão, mesmo o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, mas ainda estava muito recente, né? Então, Kardec pergunta, né, com base nessa cultura que ainda existia, e como o Rodrigo fala muitas vezes, né, a gente tem que avaliar o texto de Kardec aqui no tempo. Qualquer texto, não só o de Kardec. Qual era o ambiente em que estava incluído esse texto, né? Então, pergunta Kardec, haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros homens? Ou seja, né, se a escravidão, de alguma forma, pode ser justificada. E dizem os espíritos, é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A resposta é simples, né? Claro, mas naquela época talvez não fosse tão clara assim. Então, a gente não pode julgar com a cabeça de hoje pessoas de, né, um século e meio atrás. E aí continua Kardec, né? Eu estou simplificando as perguntas porque senão fica chato. E quando a escravidão faz parte dos costumes, ou seja, você nasceu naquele contexto, você nasceu, é claro que nesse contexto da pergunta do Kardec, né? Você tem que ser o branco, né? Você tem que ser aquela pessoa que está escravizando, não a escravizada, senão é difícil você achar que aquilo vai ser uma coisa normal. Mas ele pergunta, e quando essa escravidão faz parte do costume daquela cultura, né? E sempre, de forma simples e clara, respondem os espíritos. O mal é sempre o mal. E não há sofisma que faça que se torne boa uma ação má. Ou seja, escravizar uma pessoa é uma coisa ruim em qualquer época da humanidade. Infelizmente, em certas épocas da humanidade, a escravidão era uma coisa vista com naturalidade. Mas não quer dizer que não era uma coisa ruim, continuava sendo uma coisa ruim. E continuam os espíritos. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. De novo, aquela culpabilidade relativa, né? Então, conforme você vai aprendendo, conforme você vai se aprimorando os seus conhecimentos, assim como nas leis civis e penais, existem os atenuantes e os agravantes. Agravante é se você sabe que você está fazendo mal e mesmo assim você decide fazer o mal, e o negócio fica feio. Mas, muitas vezes, pessoas cometem erros por ignorância, por não conhecer, por eventualmente estarem ainda numa condição intelectual, principalmente, limitada, que não, em muitos casos, não permite que ela faça uma avaliação inteligente o bastante de cada situação. Nesse caso, não quer dizer que ela deixa de ser culpada. Quer dizer que ela vai ter os atenuantes. Quer dizer que continua fazendo uma coisa errada, mas não foi tão ruim assim. Bom, e aí Kardec pergunta, né? A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Eu trocaria a palavra inteligente por apta, né? Porque aptidão a gente pode ter em diversos aspectos, né? Você tem aptidão física, o que com certeza os escravos tinham muito mais aptidão física do que os homens brancos,
aptidões intelectuais e assim por diante. Então a pergunta diz o seguinte, né? Se uma pessoa é mais apta que a outra, isso não coloca essas... E ele fala raças, né? Na verdade não são raças, são pessoas de... Bom, nem sei dizer, na verdade, não sou médico, mas, então, raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Bom, naturalmente sim. Naturalmente essas pessoas mais inteligentes intelectualmente os menos intelectualmente avançados vão ficar dependentes. Mas dizem os espíritos que essas pessoas podem estar dependentes para que se elevem, né? Para que o mais inteligente possa puxar o menos inteligente e ajudar ele, ao invés de embrutecer essas outras raças ainda mais através dessa escravização, que era exatamente o que acontecia, né? Os homens brancos se intitulando, ou mesmo sendo, naquela época, em alguns casos, pessoas com maior conhecimento intelectual, assim por diante, escolhiam, e aí vem a culpabilidade, escravizar aquelas pessoas que eles julgavam ser de inferior valor, né, na sociedade. Bom, mas aí Kardec fala, mas calma aí, né? E quando? E pelas perguntas, eu não sei se sou só eu, né? Mas pelas perguntas você vai vendo que parece assim, ele está tentando ver, existe algum momento que a escravidão pode ser bem vista, né? Por exemplo, ele fala, então, senhores espíritos, quando o senhor dos escravos trata os escravos bem, quando ele trata os escravos bem pra caramba, né? Ele não deixa faltar nada pro escravo, ele alimenta o escravo, ele trata do escravo, né? Nem assim ele pode ser desculpado? O que vocês dizem disso, né? Então, para mim, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, para mim, as perguntas me dizem muito sobre o contexto daquela época, o contexto e a mentalidade daquela época, ou seja, será que existe alguma forma da gente justificar o que a gente fazia, né? Claro que eu não estou dizendo que esse era o objetivo do Kardec, mas é engraçado as perguntas aqui. Bom, dizem os espíritos, digo que esses homens compreendem melhor os seus interesses, né? Igual cuidado dispensam aos seus bois e cavalos, para que obtenham um bom preço no mercado. Ou seja, é interesse próprio tratar bem o escravo para que ele não fique doente, para que ele não dê mais trabalho. Mesmo assim, o senhor dos escravos que trata bem os seus escravos, claro que vai estar numa melhor condição, digamos assim, moralmente, do que aquele senhor dos escravos que autoritariamente judia, trata mal e assim por diante, né? Não são tão culpados, dizem os espíritos, como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de pertencerem a si mesmos. Então, essas são as 4 perguntas relativas à escravidão. E quando eu li esse negócio aqui, é muito interessante e eu aprendi bastante, né? E, ao mesmo tempo, fiquei aliviado, né? Por a gente não encontrar mais nos dias de hoje essa situação. Graças a Deus, a escravatura foi abolida nos anos no século de 1800. Não é verdade, pessoal? Mais ou menos? Escravidão. Fala, muito bom, muito bom. Se você colocar, o pessoal está prestando atenção. Se você colocar essas duas perguntas nos dias de hoje, como seria? Exato. Você falou, isso foi feito por Kardec lá no século XVIII, mas
vale também para agora. Claro. E como seria? Exatamente. Existe uma coisa... Na verdade, também tem as escravidões, não necessariamente para a época, mas tem os outros tipos de escravidão. Exatamente. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre isso? Você vê que ainda tem alguns países que têm uma escravidão velada, mas trabalha, se paga o mínimo, numa condição subhumana. Isso não é escravidão. Sim, com certeza. Ainda hoje. Exatamente. Eu tenho outro ponto. Uma pessoa que acorda 3 da manhã, pega 3 conduções, vai trabalhar, tem 3 empregos, volta para casa 11 horas da noite para cuidar do filho ainda que estava na creche e para dormir 2, 3 horas durante a noite para poder sobreviver, para mim é um tipo de escravidão. Exatamente. Tô dizendo, Muito bom. Estou indo no extremo, mas Sim, em diversos níveis. claro, claro. Então, eu tentei influenciar o pensamento de vocês para um lado para fazer uma pegadinha aqui, mas aí também vocês estavam prestando atenção. Pontinho positivo. Vai ganhar um asterisco. Hoje em dia, existe um negócio moderno. Existem vários organismos internacionais que definem com parâmetros muito específicos do que se trata essa escravidão moderna. Então, a escravidão moderna existe várias facetas, né? O que é quais são as formas da escravidão moderna? Existe hoje ainda trabalho forçado, presente em lavouras, né? Na agricultura muito principalmente. Existe trabalho como pagamento de dívida. Pessoas pobres que pegam empréstimos, esses muitas vezes com critérios objetivos de prender essa pessoa. E o que eu quero dizer é o seguinte: os critérios desse empréstimo, né, as condições do empréstimo, não sempre muito claras, sempre muito mais favoráveis para quem está emprestando dinheiro do que para quem está pegando dinheiro, taxas de juros ridículas, basicamente empréstimos que dificilmente vão conseguir ser pagos algum dia. Não existe controle sobre a dívida e essas pessoas estão trabalhando para pagar a dívida. E também não existe controle sobre a condição de trabalho e como que esse trabalho paga a dívida. Qual é a forma, né? Quais são as medidas, né? Eu trabalho um dia para pagar tanto, e assim por diante. Isso é uma forma de escravidão moderna. Existe o tráfico humano, né? Pessoas sendo exportadas literalmente como uma mercadoria, seja crianças, seja mulheres, muitas vezes com objetivos sexuais, e são basicamente escravos. Chegam num país que não conhecem a língua, que não tem suporte de nenhum aspecto, e tem que se submeter às condições em que são colocadas. A escravidão por descendência é outro tipo de escravidão moderna, ou seja, você pegou um empréstimo, começou a trabalhar, eventualmente, se é uma mulher, pode ter até engravidado do próprio cara que fez o empréstimo, ou de uma outra pessoa que está trabalhando lá, o filho já nasceu escravo. Então, a criança já nasce trabalhando para pagar a dívida da mãe, né? Existe escravidão infantil, o casamento forçado, presente muito em certos países, casamento forçado e em tenra idade, né? Crianças, nem mulheres são ainda adultas, forçadas a casar com homens muito mais velhos pelas famílias. Bom, em 2012, o 2012 Global Estimate of Forced Labor estimou que mais de quase 21 milhões de pessoas no mundo vivem em situação de escravidão moderna.
Isso quer dizer 3 em cada 1.000 pessoas são escravos, hoje em dia. Em 2012, hein? Hã? Isso é mais que antigamente. É mais que antigamente. Então, é que por isso que eu fiz a pegadinha, né? Fiquei aliviado. Eu acho que ele é muito maior do que era na época da escravidão, mesmo porque a população era menor. Bom, aí, em 2016, bom, essa é uma estimativa, né? 3 em cada 1.000 pessoas em 2012. Essa é uma estimativa conservadora. Pode ser muito mais, porque os critérios que fazem uma pessoa se encaixar na situação da escravidão moderna são muito estritos. Então, eventualmente, se não cumpre um ou outro, não é computado. Bom, em 2016 foi feito outro estudo pelo Global Slavery Index, ou Índice Global de Escravidão. Alguém quer fazer uma estimativa? Dobrou. 41 milhões de pessoas. Ou seja, bom, tem que considerar o crescimento populacional, mas basicamente seriam 6 a cada 1.000 pessoas. Bom, e isso me deixou um pouquinho, bastante chocado, né? E aí você está pensando e você fala, o que eu posso fazer? O que a gente pode fazer? A gente não conhece nenhum escravo. Como eu posso ajudar? E aí, pesquisa na internet e tal, tem no link aqui, tá no link da descrição do vídeo, alguns links que vocês podem entrar, e que eu entrei. Não sou especialista ainda, mas eu achei muito legal o trabalho feito por essas organizações que demonstra quais são os países em que a escravidão é mais prevalente, quais são os tipos de escravidão que são prevalentes em cada país. Surpresa boa eu tive vendo esses gráficos e informações, que o Brasil é um dos países, junto com os Estados Unidos e outros países da Europa, é um dos países que mais combate a escravidão moderna. Isso quer dizer que não tem escravo no Brasil? Não. Você vai lá na 25 de março, já aconteceu muito a Polícia Federal encontrar gente trabalhando em situação de escravidão naquelas tecelagens, naquelas lojas chinesas e tudo mais. Então, nesse site, você entra lá e você fala, aí você vê quais são os itens que têm o maior risco de expor pessoas à escravidão. Porque se existe escravidão, hoje em dia, é por causa do capitalismo. Porque as pessoas compram coisas que têm que ser mais baratas. Então, o primeiro item da lista são os itens eletrônicos, laptop, celular, esse tipo de coisa. Segundo vem roupa. Tem muita roupa que é feita com trabalho escravo, mão de obra escrava. Depois vem peixe. Depois vem... não esqueci, mas está lá. E você consegue ver quais são as empresas que estão tomando ações objetivas contra a escravidão moderna. Ou seja, o que isso quer dizer? Não é só a própria empresa, vamos dizer, eu não vou colocar o nome de empresa, mas a empresa X. Não quer dizer que essa empresa necessariamente tenha escravos diretamente. Mas, em muitos casos, acontece na cadeia de suprimentos da empresa, fornecedores e assim por diante, desde o produto final, desde do produto, da matéria-prima até o produto final, em muitas empresas existe o trabalho escravo. É culpa necessariamente dessa empresa que está vendendo o produto final? Pode ser, em muitos casos, não necessariamente. Mas lá você descobre quais são as empresas que estão tomando ações objetivas. Ou seja, essa empresa está atuando proativamente para combater a escravidão. Então, eu achei muito legal. Eu achei que foi o que eu consegui descobrir sobre o que a gente pode fazer como consumidor, porque assim, isso só existe porque a gente compra. E adivinha qual que é o país
em que mais são consumidos produtos partindo de escravidão? Estados Unidos. Estados Unidos. Então, aqui a gente tá muito mais exposto, ou tem muito mais chance de comprar produtos que foram fabricados a partir de escravidão. Para você ter uma ideia, existe a estimativa lá de 350 bilhões em produtos são produzidos utilizando mão de obra escrava. Só os Estados Unidos, acho que são 150 bilhões. Ou seja, a barrinha dos Estados Unidos é desse tamanho e o segundo lugar é desse tamanho. Então, estando nos Estados Unidos, a gente tem até uma oportunidade maior do que estando no Brasil de tentar combater esse negócio. Então, eu achei legal, vocês já viram a palestra ao vivo, então não precisa ver ela de novo, mas no link da palestra, eu deixei lá esses sites que vocês podem entrar e ver, putz, é uma coisa que faz a gente se sentir bem, né? Pô, vou comprar esse negócio. Não vou comprar esse, né? O outro pode até ser um pouco mais caro, mas qual é o preço desse desconto? O preço desse desconto são pessoas, né? Então, é isso. Perguntas, comentários? Só uma pergunta que eu esqueci. Você esqueceu de comentar, que é um dos grupos também que Que é fruto de escravidão? Escravidão e quase ninguém percebe, é o diamante. Verdade. Isso é basicamente mais da metade dos diamantes consumidos no mundo vêm de escravidão. Realmente. Mesmo, da África. Sim. Mas já viu o filme? Diamante de sangue. Diamante de Sangue, é verdade. Diamante de Sangue, aquele filme é Sensacional. sensacional. É muito bom filme que demonstra uma realidade terrível. Vai, na verdade, na sua cara, né? Então, É isso aí. O lugar que se mais consome diamante. de novo, aqui os Estados é o maior, aqui eu acho, não, o bom sim, a Europa, o consumo também é muito grande, né? No caso do diamante, talvez até seja equiparado com aqui, mas no resto eu acho que é maior com relação a esse aspecto do que os Estados Unidos. Mas verdade, o diamante é um item muito fruto de escravidão. Mais algum comentário? Então tá bom. Obrigado. Hã? Tem um videozinho. Tá gravando aí? Tá, pessoal, tem um videozinho que eu vou passar aqui, vocês não vão ver agora, mas tá no link. Clica no link aí, vídeo da escravidão, que vocês vão ver, tá bom? É um vídeo legal, que fala, de um desses sites aí que eu comentei.